Olá, me chamo Adnan Gebailey, sou economista do Instituto de Economia da ACIF. Para comemorar os 5 anos do Instituto de Economia, o departamento está realizando uma série de vídeos que vai mostrar o passado, presente e o futuro de Franca a partir da perspectiva da economia. Para iniciar essa série, nós vamos entrevistar um dos responsáveis pelo Departamento de Inovação do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E nesse primeiro episódio nós vamos falar da indústria calçadista, mas de uma perspectiva diferente, a perspectiva da inovação, a perspectiva da tecnologia. E para isso é muito importante nós lembrarmos a trajetória do setor de calçados na cidade de Franca. Quando nós olhamos para a cidade de Franca, percebemos na década de 70, na década de 80, o quão importante esse setor foi para a economia, colocando Franca como a capital do calçado brasileiro, colocando Franca, sobretudo, como uma das principais cidades exportadoras de calçado do mundo. Mas o que aconteceu de lá para cá? O que se alterou nesse cenário? Quando nós olhamos, por exemplo, na década de 90, principalmente durante o governo Collor, a abertura econômica mundial trouxe para a concorrência os chineses. Vários outros países concorrendo com o calçado brasileiro e principalmente com o calçado francano, tornando muito e bem provável insustentável o mecanismo de produção desses calçados. Fato que corroborou para que na década de 90 tantas empresas e indústrias francanas do setor de calçados fechassem as portas. Mas por que isso acontece? E por quê? Onde está ligado isso com a inovação? Quando nós analisamos o setor produtivo da indústria de calçados, nós percebemos que ela é extensiva em mão de obra. O que é isso? Ela necessita de muitas pessoas para produzir apenas um único par de sapato. Quer ver um exemplo bem simples do nosso dia a dia, comparando a indústria com o setor de serviços? Para produzir um par de sapato, quantas pessoas você precisa numa linha de produção? E quando a gente olha o preço final desse par de sapato, normalmente o valor vai girar em torno de 30 a 50 reais, dependendo da qualidade do item produzido. Agora, quer ver um exemplo do setor de serviços? Quantas pessoas você precisa para produzir uma pizza? Uma massa, tomate, queijo, ou seja, presunto. Uma única pessoa consegue produzir uma pizza que vai ter um custo de mercado muitas das vezes até maior do que um par de sapato. É isso que diferencia, é isso que a gente chama de economia de escala, ou seja, conseguir transformar a indústria de calçado para produzir mais com menos. E para isso, só agregando tecnologia. Outro fator importante nesse momento é quando nós analisamos essa indústria, o tanto de mão de obra que ela perdeu ao longo dos anos. Para ter ideia, durante o início dos anos 2000, existiam trabalhando nessa indústria entre 20 a 25 mil pessoas. Durante o pico da pandemia da Covid-19, chegamos a 8 mil trabalhadores nesse setor. Agora a indústria volta a recontratar, mas enfrenta outros grandes problemas de não conseguir mão de obra suficiente. Mais um ponto para se repensar a indústria, repensar como é possível agregar inovação, agregar tecnologia. E para isso, nada mais justo do que nesse primeiro episódio da série Passado, Presente e Futuro do Departamento, nós entrevistarmos o Ademilton Graciani, que é um dos responsáveis, agente de tecnologia e inovação do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Olá, seja bem-vindo, Ademilton. É um prazer ter você nesse primeiro episódio aqui da série do Instituto de Economia da ACIF. Olá, Adnan. Fico muito honrado pela oportunidade de estar aqui e juntos celebrarmos o aniversário de 5 anos do Instituto de Economia da Associação de Comércio e Indústria de Franca. Primeira pergunta, Ademilton, é em relação à inovação. Quando a gente fala em inovação, muitas pessoas têm a perspectiva que inovar é criar algo novo, nunca visto antes. A gente sabe que inovação não é só incremento tecnológico. Você pode inovar em vários processos, em vários produtos. Eu queria que você explicasse brevemente esse conceito de inovação. Bom, é isso mesmo. Em geral, quando se fala em inovação, a maioria imagina algo que ainda não tem no mercado, o que em partes não está totalmente equivocado. Se pensarmos apenas, por exemplo, no registro de patente de propriedade intelectual. Contudo, existem várias tipologias de inovação na literatura hoje em dia.
Mas independente da tecnologia utilizada, a inovação ela só ocorre quando essa nova ideia, produto, processo ou serviço tem sua exploração bem sucedida. Ou seja, se foi gerado um novo produto, mas não teve aceitabilidade no mercado, não gerou receita. Então, não é uma inovação ainda, continua no campo da invenção. Além disso, a inovação na literatura, ela tem várias definições, quanto, por exemplo, a sua intensidade, o seu grau, se ela é uma inovação radical ou disruptiva, devido ao seu alto nível de singularidade, né, quando ela tem necessidades aí difusas, uma trajetória tecnológica em construção, ou quando ela é incremental, e aí a gente está falando quando ela trata de melhoramentos relacionados a produtos ou serviços já desenvolvidos pela organização, que são as suas necessidades conhecidas, a sua trajetória tecnológica também conhecida do que ela pretende evoluir do seu produto, que hoje, né, atualmente, ela está vendendo, está gerando receita para ela. E ela pode ocorrer ainda quanto à forma, que pode ser de maneira aberta ou fechada. De maneira aberta, quando ela aí se envolve com diversos parceiros, com diversas instituições, pode ser institutos de pesquisa, instituições de ensino, ou até mesmo seus próprios fornecedores, para desenvolver uma melhoria ou até um novo produto. E quando ela é fechada, ela tem uma propriedade intelectual muito forte, né? Um registro aí de patente, e ela quer tratar todo o desenvolvimento dessa nova solução bem resguardado, de modo que isso não tenha um vazamento e ela não perca aí a janela tecnológica de ser a primeira a lançar esse tipo de produto no mercado. Mas usualmente a forma, né, mais aberta, a inovação mais aberta com vários parceiros, é uma inovação mais barata, é uma inovação mais rápida de ser lançada no mercado e é o que vem apresentando mais sucesso, que as organizações estão utilizando mais. E a inovação trabalhada aí de maneira fechada, mais restrita, né, com uma segurança aí mais rígida com relação à informação, não é muito usual porque ela demanda um gasto muito alto. E hoje a velocidade do lançamento de produtos, de inovação, é muito grande e ela acaba não sendo tão usual devido ao seu alto custo. Então, podemos dizer que a inovação ela não deve ser confundida com a geração de uma nova ideia, de uma invenção, daquilo que você está imaginando e ainda não foi para o mercado, né? Então, a inovação ela requer o quê? Ela requer a disponibilização e o uso por outras partes, indivíduos ou organizações. Então, ela precisa gerar receita para você. Esse é o conceito fundamental, então, da inovação. Queria saber a respeito de como as indústrias, de maneiras diferentes, em seus mais variados setores, elas têm o processo de agregação tecnológica. É diferente, por exemplo, uma indústria de manufatura de uma indústria aeronáutica? Ok, vamos lá. Falando agora do meu ponto de vista. Então, não há uma diferença no processo de identificação e agregação de valor tecnológico. O processo de inovação incremental independe do tipo de organização, do tamanho da indústria, né? E os produtos, processos e serviços, eles podem ser distintos, mas o processo de inovação são os mesmos. Tanto é que hoje já existe um sistema e diretrizes voltado para a inovação, que é a ISO 56002, e lá tem todo um arcabouço, né, estudado aí por várias organizações do mundo com relação à implantação de um sistema de gestão de inovação. Então lá tem todas as fases que as organizações podem seguir, não são obrigadas a seguir todas, mas tem todas as fases recomendadas para que a organização aí tenha um processo de criação e gestão da sua inovação. Enfim, todas as organizações, então, elas necessitam reservar tempo, recursos para investir em novos conceitos e desenvolver suas análises de tendências e sempre atenta aí, então, em como melhorar e customizar em massa os seus processos, né? Ter uma otimização de tempo, uma otimização de recursos, de modo que ela se mantenha competitiva no mercado. A digitalização, por exemplo, de equipamentos, produtos e processos e também a adaptabilidade desses sistemas são atualmente os principais responsáveis por uma profunda mudança no mundo dos negócios. E isso gera uma massa crítica. E essa massa crítica de informações
é que ela deve então ser utilizada para a análise de agregação de valor da inovação e novas tecnologias para a organização. Então, quando a gente fala de inovações, melhorias incrementais em processos, produtos e serviços, precisa ter uma base, né? E essa base, hoje em dia, se ela está digitalizada, é muito mais fácil de você conseguir ali fazer uma análise e encontrar novas soluções, se, por exemplo, diferentemente de uma organização que ela não tem uma digitalização forte, não tem um processo sistêmico robusto. Então, para essas organizações que estão iniciando aí no processo, tem que se fazer um trabalho grande inicial de sistematização, né, de formalização dos seus processos, para que depois possa se fazer uma avaliação com relação a ganhos, né, de tempo e melhorias de processo. Isoladamente ou integradas, esse tipo de tecnologias e esses conceitos que geram essa massa crítica para a avaliação da agregação de valor na inovação contribuem muito para esses ganhos de produtividade, desde que a instituição ela atenda aí aos conceitos de inovação, né? Então ela tem que ser ágil, ela tem que ser flexível, ela tem que estar dispostas a encarar aí novas realidades, né? Novas tecnologias. Então ela tem que estar sempre aí trabalhando de forma a se adaptar a uma nova realidade imposta aí pelo mercado. Bom, hoje em dia, internacionalmente, né, como eu já antecipei aqui, existe um trabalho bem grande voltado aí das organizações que lidam com a inovação, que já tem aí então até um consenso, né? E aí por isso que foi gerada e registrada as diretrizes do Sistema de Gestão de Inovação, a ISO 56002. É bom dar uma olhada, né? Ela já está publicada, inclusive traduzida aí para o português, e ela retrata então o sistema de gestão da inovação, e lá afirma, né, que esse sistema, que você não é obrigado a usar todas as dimensões que lá tem, que são 7 dimensões. Então você usa aquilo que se adequa à realidade da sua organização, mas esse sistema ele diz ser capaz de apoiar as organizações, independente da sua área de atuação, do seu porte. Então serve para todo tipo de organização que pretende lançar um novo produto, processo ou serviço e com isso obter as suas receitas, né? E ela também dá informações, né, de gerir esses riscos, essas incertezas decorrentes da inovação de uma maneira mais eficiente, porque quando a gente lida com inovação, a gente não tem a certeza se realmente aquilo que a gente está trabalhando vai ser bem recebido e absorvido aí pelo mercado. Então, trabalhar de uma forma sistêmica, organizada, de maneira flexível e adaptável à nova realidade é sempre uma boa opção, porque você aí vai conseguir sentir, né, com o tempo, vai ter um nível de amadurecimento de como você trabalha com a sua gestão de inovação dentro do seu portfólio de produto, processos ou serviços. E quando a gente fala em agregação tecnológica, agregar inovação, quanto tempo, em média, uma indústria demora para ter um retorno no seu processo produtivo? Um retorno mesmo financeiro, ou seja, gerar uma economia de escala, produzir mais com menos? Bom, a resposta depende. Se a gente estiver falando de um processo de inovação aí mais simples, que não requer um investimento muito alto e já se tem uma ideia que você pode, por exemplo, eliminar a fase de um processo, porque com o avanço da tecnologia e a implementação de uma solução já é possível fazer isso, o retorno é praticamente, digamos, em um curto prazo, e pode ser até imediato, né? Mas em geral varia de 3 a 6 meses, porque tem um período de adaptabilidade da própria equipe da organização, dos recursos da organização, em aceitar aquela nova mudança, e sempre que há uma mudança existe uma pequena resistência. Por isso a importância de se trabalhar na cultura da instituição com relação à inovação. Então, se na instituição já se tem aí uma cultura, né, mais flexível, mais ágil, né, e que os recursos estão adaptados a ter uma rápida adaptabilidade, porque vê
uma agregação de valor, ver um resultado ali esperado, né, que vai trazer um benefício para a organização como um todo, isso é mais fácil de ser implementado. Mas se tem uma organização que ela é um pouco inflexível com relação à mudança de rotina, do fluxo do seu processo, por exemplo, aí ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Outra coisa com relação a esse tempo de agregação de valor, para algumas tecnologias, para algumas soluções, para alguns segmentos, né, da indústria, pode ser demorado, mas o retorno ele é bem significativo, porque você tem uma massa crítica para se fazer uma avaliação, né, do tempo, do valor que você vai investir e da expectativa de tempo que você tem de retorno e o quanto isso vai trazer de benefício para você no futuro. Então, por exemplo, processos mais robustos, como a automatização de uma linha de produção inteira. O retorno ele pode ser mais demorado, sim. Mas imagina o quanto que você não vai ter no futuro de agilidade, de melhoria de qualidade naquele processo que ele é mais rápido e tem praticamente margem zero de erro. Então vale a pena a instituição fazer um levantamento com relação à expectativa, né, do tempo de retorno que ela pretende ter, da inovação, né, do incremento de qualidade e serviço para que ela se mantenha competitiva no mercado e o quanto ela vai conseguir baratear o seu custo com relação a isso. Então isso é bem importante. Ótimo, Ademilton. E se você tivesse que dar um conselho para a indústria calçadista, qual conselho você daria? Qual seria o primeiro passo para essa indústria começar o seu processo de agregação em inovação e tecnologia? É interessante isso. Bom, eu diria que você tem que ter bem definido a sua necessidade e um diagnóstico, por exemplo, de uma redução de tempo, de melhoria de qualidade do seu produto, processo ou serviço, expectativas ou ideias, né, brainstorm, um banco de ideias aí do que seria a tendência no futuro, do que se entende como novos produtos dentro do segmento em que você atua, de modo que essas ideias, essas novas demandas, essas melhorias, elas sejam pré-testadas, né? Elas sejam de uma forma aí a nível de amostra, digamos assim, colocada para o seu portfólio de clientes, né? Para ver qual o nível de satisfação dele com relação a uma nova mudança ou um novo incremento no seu produto, né? Bom, tendo uma resposta positiva, um feedback positivo dos seus próprios clientes com relação a isso, aí você já tem que começar, então, a trabalhar a própria cultura da instituição com relação a aceitar de maneira mais fácil, de maneira mais harmônica, né, esse tipo de mudanças, né? Então é um trabalho, né, de inovação aberta, onde se você tem um contato direto com o seu portfólio, com o seu grupo de clientes que estão adaptados com o seu produto, eles mesmos podem mandar feedbacks para você com relação ao que seriam demandas de melhorias, necessidades ou coisas interessantes que você possa aplicar no produto, de modo a se manter no mercado, porque eles vão fazer um comparativo do que existe com o que vocês estão oferecendo. E um outro segmento é trabalhar aí em um banco de ideias voltado para novos produtos, novas tendências, que de repente ainda não seja uma necessidade, né, tão marcante ou pontual dos clientes que você trabalha, mas pode ser a abertura de um novo segmento, de um novo nicho de mercado que pode aí trazer uma segurança maior da empresa. Então, quanto mais diversificado tiver o seu portfólio, com quanto mais tecnologias e produtos vocês estiverem atuando, no momento de crise para determinado segmento, a empresa consegue superar isso de maneira mais fácil do que outras empresas que estão focadas num segmento único e específico. Em relação às fontes de financiamento, existe fontes de financiamento públicas para você buscar esses recursos e conseguir agregar inovação e tecnologia na indústria? Nossa, são várias, né? Então, isso é bom, olhando por um ponto de vista, né?
mas por outro a gente tem que disseminar muito mais as informações de quais seriam essas fontes de recursos. Mas esse é um trabalho bem marcante pelo Senai, FINEP, FAPESP, né, instituições aí de fomento a esses projetos, a essas inovações. Se as instituições elas conseguem uma aproximação, uma parceria com institutos de pesquisa, com instituições de ensino, elas vão ter mais familiaridade com essas fontes de recurso, e isso é muito importante, porque de experiência própria o que eu vejo é que muitas empresas deixam de aproveitar oportunidades de financiamento, tipos de financiamento aí não reembolsáveis, ou seja, você pega um financiamento para gerar uma nova solução, para gerar uma inovação, e a instituição que fomenta isso, ela está interessada apenas nos impactos que isso gera para a sociedade, de empregabilidade, de capacitação, de novas oportunidades. Você não tem que pagar esse recurso, né, em dinheiro, em espécie, novamente, que você pegou, então não é um empréstimo. Tem várias instituições que trabalham com isso. E o importante é se informar realmente, né? Então, um material que eu recomendo, podemos dizer, o e-book do MEI Tools. Você botar no Google ferramentas para promover inovação nas empresas do Senai, esse e-book vai estar disponível lá de forma gratuita, então eu recomendo que se faça uma leitura. Lá vai ter um conjunto de instrumentos para fornecer fornecer informações com relação aos fomentos, com relação a tipos de ferramentas que venham a fortalecer a capacidade inovativa das organizações, das indústrias, de maneira geral. Esse projeto ele tem como proposta oferecer soluções para a superação, por exemplo, desafios que marcam o ambiente de inovação, e aí trata de um amplo aspecto, assim. Então trata de financiamento, recursos humanos, a inserção, né, daquela indústria, daquela organização aí num ambiente mais global, a internacionalização também. Então, como um material assim básico para se conhecer esse universo de financiamento, de fomento, é interessante dar uma olhada nesse material. E uma coisa mais simples, né, para se começar, se não tiver muito tempo de estar querendo se aprofundar muito nisso, entra no site da FINEP, então www.finep.gov.br. Lá ela vai ter uma série de informações com relação aos editais abertos, com relação às demandas de tecnologia aí, né, requeridas pela Lei de Inovação e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. E é bom, né, entrar lá e ver que ela tem linhas de financiamento. Então, se você tem aí uma necessidade de um financiamento de alguma coisa que você queira desenvolver mais pontual e rapidamente, e pegar isso como um empréstimo com juros bem atrativos, a FINEP tem essa linha e é de fluxo contínuo. Você entra lá, preenche o formulário e em até 30 dias já sai um resultado para você com relação à resposta do seu financiamento, e ela vai ter oportunidades também com relação a essas novas tecnologias demandadas aí pelo governo, né, que trazem aí, tá aí na pauta, né, de tecnologias que o governo tem como necessidade de trazer um impacto aí para a recuperação daí do país nessa crise terrível que a gente está passando. E é muito importante, então, dar um pulinho lá para conhecer as duas linhas principais de financiamento, né, o não reembolsável, né, e o reembolsável. Perfeito, Ademilton. Em relação às ponderações, existe algo mais que você queira esclarecer ou compartilhar conosco em relação ao que nós tratamos nesse episódio? Bom, eu, mais uma vez, né, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz por essa oportunidade. Então, estar em contato com as indústrias, né, e poder oferecer para as indústrias esse apoio, de conhecer esse universo, né, do fomento, esse universo da inovação, da necessidade delas serem flexíveis, da necessidade de robustecerem seus processos. E a gente, como, né, agente de inovação ou como instituição de ensino superior, a gente fica muito grato de poder receber vocês, de poder trabalhar em conjunto aí em soluções e verem vocês prosperarem. Essa é uma das missões
de toda a instituição de ensino, né? De realmente capacitar pessoal, recursos humanos, aí capazes de gerar valor, capazes de gerar inovação, capazes de fazer a diferença e trazer grandes resultados aí para o nosso país e sairmos bem dessa crise que a gente vem enfrentando hoje. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Perfeito, Ademilton. Muito obrigado pela sua participação nesse primeiro episódio da série Presente, Passado e Futuro do Instituto de Economia da CIF. É uma honra tê-lo conosco. E para você que nos acompanha, no próximo episódio nós falaremos mais sobre a economia de Franca através de diferentes perspectivas. O que podemos melhorar no futuro da nossa cidade, o que o passado representa até o presente momento e como estão as coisas na nossa cidade. Para você que está nos acompanhando, para saber mais sobre o próximo episódio, acompanhe as redes sociais da CIF. Ficamos por aqui, um grande abraço, é um prazer tê-lo conosco, até a próxima.